Esse batuque é de menina, esse batuque é de mulher. Nesse coco de roda só não dança quem não quer. Então, boa noite, batuqueiras, Batuque de Mulheres 2026, dando início agora a mais uma aula do Programa de Desenvolvimento Musical do Batuque de Mulheres do GAMI. Sou Camila Pedrassoli, estou muito feliz nessa noite da gente fazer nosso primeiro momento da matéria Musicalização, Teoria Musical e Técnica Vocal. Nós hoje vamos dar uma conversada, né, e também mostrar um pouco do que a gente vem produzindo, né, da evolução do processo de musicalização, né, para mostrar já um pouco do resultado. O resultado você já vem acompanhando, né, dentro do projeto você já sente a musicalização acontecendo a todo momento. Então, se você está aqui e quer abrir sua câmera, vai ser bem-vindo, porque a gente já vai falar um pouquinho, quem puder conversar com a gente. Mas desde já, né, agradecer aos nossos patrocinadores, o Instituto Neoenergia e Neoenergia Coserne, ao programa Câmara Cascudo, né, e ao governo do estado do Rio Grande do Norte. A realização da Cores que Tocam e do GAMI, Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, a produção da Guria Produtora, da Pólen. Em um Brasil tão grande e diverso, existem muitos lugares que ainda dependem de caminhos a serem construídos. E são nesses territórios vulnerabilizados que o Instituto Neoenergia tem dedicado grande parte da sua energia. Erguendo pontes, catalisando sonhos, tornando possíveis novas realidades. Porque transformação social não tem CEP, tem propósito, tem compromisso e tem a nossa conexão com essas comunidades. Com inúmeras vozes que só precisam de oportunidades para ecoarem mais forte. Levamos recursos, mas levamos também escuta, parceria, presença. Contribuímos para valorizar a cultura, empoderar mulheres, fortalecer a educação, promover a equidade racial, preservar o ecossistema, incluir para o futuro. Por meio de tantas iniciativas que apoiamos, acreditamos que quando investimos com senso de pertencimento, o que importa não são só números e resultados alcançados. São as conexões que construímos, as histórias que ajudamos a acontecer, o legado que fica para futuras gerações. Porque transformar o mundo é mais do que um sonho, é realidade construída, é a energia que nos move. Instituto Neoenergia, mais pela sociedade, mais por você. A gente está, assim, muito encantada com esses primeiros momentos, né, de 2026. Queria deixar, desde já, parabenizar todo mundo, né, toda a equipe do projeto, todas as alunas que chegaram e que estão, assim, arrasando. E tá dando para sentir, assim, cada videozinho, cada foto, cada vibração, você sente como a energia do grupo tá fluindo super, e isso é uma coisa muito bonita, né, pra gente começar esse programa, porque nós vamos esse ano construir, né, juntas um festival, né, de mulheres percussionistas. Então nós vamos fazer isso, um festival que vai acontecer na Zona Norte, uma coisa pioneira, né, até onde a gente saiba, assim, de reunir mulheres na percussão na Zona Norte e em um festival, e a gente está muito animada em poder dividir com vocês e também poder trocar com vocês para a gente construir isso juntas, né? Então vocês vão ver que esses meses do PDM, eles vão muito voltados, né, para o nosso desenvolvimento completo e com esse objetivo, né, de realizarmos juntas um festival. Né? Então as matérias, né? Essa matéria de musicalização e a matéria da semana que vem, que é a matéria de produção musical e composição, elas também vão estar, nós vamos abrir espaços, né, para produzir o festival juntos, tá? Então, comigo, com a Ju, com a Vitória, com a Luana, toda a parte, assim, que a gente visualiza que pode acrescentar, né, nessa construção desse festival,
Hoje, conversando com a professora Rafa, vieram várias ideias também. O festival ele tá para acontecer em agosto, né? A gente tem aí, a princípio, as datas do dia 15 e 16 de agosto, então já deixem anotadinho no nosso cronograma. E, cara, vai ser demais. Eu só tenho isso pra dizer. Vai ser incrível. Eu tô com só as melhores expectativas para esse festival e para tudo que tá acontecendo. Que aula maravilhosa, né? Que foi domingo. Vocês gostaram? Estão gostando da Jornada dos Saberes? Que coisa maravilhosa, né? Poder reunir assim essa mulherada. Ai, meu Deus. Que pena que eu não pude estar presencialmente, né? Por questões de saúde. Mas eu vou, viu? Eu vou e quero cantar esse karaokê aí. Eu quero cantar uma Marília Mendonça. Eu quero cantar, sei lá, quero uma sofrência aí. Amei a aula prática, achei incrível. Legal, Diana. Que massa, meus amores. Muito bom. Então, meus amores, queria ouvir um pouquinho como é que tá sendo pra vocês. A gente mudou um pouco, né? Cada ano a gente aprimora mais, a gente sempre fala isso. Cada ano a gente bota um degrauzinho a mais, a gente vai subindo ali, né? Então, essa coisa da gente conseguir, né? Dividir nas matérias, bonitinho, carga horária, para vocês vão receber certificado no final e a gente poder ter essas trocas mais teóricas e fundamentadas, né? A gente poder falar sobre contextualização, né? Do que a gente faz na música, né? E na nossa vida. Esses espaços, assim, tanto né, da fala como da escuta também, são coisas que são muito poderosas, né? São ferramentas poderosas de emancipação, no fim das contas, né? Então, eu fico muito honrada, né? Mais um ano da gente conseguir fazer isso, tá bom? Então, eu queria ouvir da professora Rafaela o que ela tá achando das boas-vindas, né, prof? E o que você tá sentindo, prof, desse ano, assim, essas aulas, aula show? Conta pra gente. Boa noite, meninas. O sentimento é de realização, né? E completude, né? A gente vem aí numa jornada aí completando 5 anos de projeto, e a cada ano a gente recebe mulheres diferentes, e com isso vem desafios diferentes também, vem novos aprendizados também com o dia a dia da dinâmica do projeto em si, né? Sempre lembrando que o Batuque de Mulheres ele é do GAMA RN, que é uma instituição que tem uma linha de frente, né, política, social, ativista mesmo, no campo de estar trabalhando contra a violência, né, trabalhando o empoderamento das mulheres. Então, a gente vem com essa característica, né, estar levantando as bandeiras, de lutando por lugar, por estar ocupando lugares, criando espaços, né, levando mulheres de periferia, mulheres que nunca tiveram acesso a estar conhecendo, ocupando esses lugares, principalmente se tornando artista, né? Como a gente falou. Você entra no batuque, você aprende a tocar de forma prática, como eu sempre digo, a gente aprende a fazer fazendo. Quando vê, a gente já está nos palcos, já está tocando. Muitas mulheres entram e dizem, eu nunca pensei que eu ia conseguir cantar ou tocar. No karaokê lá, a gente viu que todo mundo se sentiu à vontade, porque trabalhar com mulheres, estar com mulheres num espaço como o GAMI, a gente se sente à vontade para ser o que a gente quiser. Então, quando a gente levanta a bandeira e diz o lugar da mulher onde ela quiser, é uma palavra muito forte. Ao mesmo tempo, a gente torna isso muito prático, né, na vivência coletiva ali, onde a gente ri, a gente brinca, a gente chora, né, a gente vivencia momentos que a gente não esquece, que fortalece, né, a nossa vivência para o dia a dia da labuta que é a vida, né, em casa, no trabalho. Então, esse ano a gente está com novas mulheres, né, de várias idades. É um projeto que traz, né, essa raiz, essa, essa forma de fortalecer e dar oportunidade às mulheres de todas as idades, né? Se tornando um projeto intergeracional, isso é muito importante. Ver mulheres com mais idades ali felizes, dizendo, nossa, eu nunca peguei no microfone, né? E ali eu nem pensei que eu ia cantar, e cantou, e volta para casa feliz, e canta, assim, canta, brinca, né? Então, para a gente é um prazer ter um projeto que a gente possa estar oportunizando essa vida, né? De fato, viver a vida de forma social, política, em coletivo, fortalecendo o vínculo, né? Que essa jornada dos saberes vem para isso, para a gente ter esse momento de estar juntas, fortalecendo, brincando, sorrindo, trocando ideias sobre a vida, sobre as vivências mesmo, né, do coletivo, que às vezes falta no dia a dia, né, principalmente nesse mundo de hoje digital e nessa loucura de sobrevivência, né, principalmente para nós mulheres que somos autônomas, de mulheres carentes, de situação de vulnerabilidade social.
Então, a gente que vive numa base de um salário mínimo, o que vive de cachês, também como mulheres artistas, é muito difícil, porque a gente vive trabalhando naquela ansiedade, e quando está tudo certo, parece que está tudo errado, e você já pensa no ano que vem, já pensa no próximo mês. E quando a gente está ali, a gente se sente pertencente e focada no momento presente. Então, a gente esquece um pouco da dificuldade e foca ali na felicidade, no tocar, no se alongar, no se perceber. Então, todas as dinâmicas nos levam para esse lugar de saber, né? No saber que você existe, que você pode relaxar, que você pode olhar para a outra, né? E dizer, eu vejo você, como foi a dinâmica que a gente fez. Eu lhe vejo, né? Então, ali é um momento que você está sem celular, você está sem o marido, sem a mulher, sem as crianças, né? Sem se preocupar com o trabalho, você está ali se preocupando com você. Então, é um trabalho que vem também fortalecer esse lugar terapêutico, né? Não vou dizer que não é uma terapia de forma prática, ativa e consciente, né? E isso nos eleva a autoestima, traz saúde, né? Traz bem-estar, o bem viver que tanto a gente fala, é sobre isso, o bem viver. Você está ali em rede, feliz, e ter um projeto patrocinado nos dá a condição de ter uma alimentação saudável, de ter um lugar confortável, de ter equipes técnicas ali atentas, de ter uma condição de ter um equipamento, né? Um microfone, um som, um espaço. Então, tudo isso faz diferença, e tudo isso é um projeto, né? E é um projeto que trabalha com vidas e com pessoas. Então, eu me sinto feliz e realizada por estar aqui hoje, conseguir olhar de longe, assim, ver toda a trajetória, todo o desafio, tudo que a gente passou e passa, né? Lutando por aquilo, batendo naquela tecla, e errando e acertando, e aprendendo e voltando e percebendo. E tem uma equipe de produção, como vocês, ao redor ali, né? A gente no dia a dia preparando aquilo, desafiando a gente. Né? Eu, por exemplo, como professora, hoje, né, trabalhando com essas ferramentas digitais, no qual eu não tive acesso quando criança e adolescente, porque tinha que trabalhar para ajudar em casa, ajudar minha mãe. Comecei a estudar um pouco tarde, ter acesso a essas digitais muito tarde, então para mim é um desafio grande, mas ao mesmo tempo é tão bom saber que eu estou trabalhando ali no projeto, que eu estou com a equipe e eu posso dizer, gente, eu não sei como é que eu faço. Às vezes eu fico ansiosa, fico com medo, mas vocês acreditam em mim, dão uma oportunidade por aqui, explico como é que faz, e aquilo ali já, você já muda, você, poxa, consegui evoluir mais uma etapa, consegui avançar. Isso é sobre o projeto, né? Ele mexe em todos os aspectos, não só artístico, não só social, mas no aspecto educacional mesmo, né? A gente vai crescendo de fato, vai dizendo, olha, está faltando isso aqui. Gente, a gente precisa criar aulas práticas e aulas, não só as práticas como a aula show, que foi uma estratégia também da gente estar nos lugares, cumprindo a agenda política do GAME também, que se tornou política e cultural, mas como é que a gente passa por esse processo de formação? Como é que a gente estuda, né? Se a gente está estudando na prática ali, na prática, na prática. Então, essas aulas online vêm para isso, para a gente estudar, aprender, pesquisar, e já está aqui, né, no digital, já traz um vídeo, já monta um slide. Então, isso para mim é muito rico, é um crescimento pessoal, profissional, e maior ainda porque é no coletivo, né? Esse lugar onde eu gosto de que, quando vem para mim, a gente compartilha e fica muito mais bonito e mais rico, que não tem graça se não for para todas, né? Então, eu trabalho muito nessa pegada coletiva, de que o que é bom para mim tem que compartilhar, e o que é bom para nós se torna para todas, né? Então, estou muito feliz, agradeço a equipe da Guria, vocês como mulheres, né, produtoras, que também são educadoras, terapeutas também, trabalham também nessa frente do cuidado com a Camomila Chá. Não sei se as meninas conhecem, né? Ouçam aí as músicas, depois compartilha para elas ouvirem, que é uma medicina através da música que cura mesmo, né? E a Ju também, que está aí nos bastidores também, cuidando da equipe como terapeuta, psicóloga. Então, tudo isso faz com que a gente olhe e diga, poxa, onde é que a gente chegou, né? O quanto que a gente avançou e quanto está se tornando bonito esse trabalho. Então, eu só tenho a agradecer à equipe, a todas as meninas, a Na Energia, né? Instituto Na Energia, pelo patrocínio continuado que faz a diferença na vida da gente. E a todas as alunas que acreditam no projeto também, e que vem fortalecer, porque quando você tem alunas para estar ali junto, trocando, aprendendo, ensinando, que a gente aprende muito mais com vocês também, né? Vocês que trazem os desafios, vocês que trazem a inspiração, porque é a energia de vocês que nos move, né? Eu estava hoje falando com a Camila, dizendo, amiga, como você está, né? Mesmo com um problema de saúde, está ali empolgada, isso nos torna viva. Porque a gente tem que ter um sentido. Qual é o sentido da vida? Às vezes você chega assim e vai perdendo o sentido, é ansiedade, é problema, né, no mundo político e guerra e os ET, não é tanta coisa, mas quando você está ali trabalhando no projeto
começa a conversar e pensar nas ideias, e as ideias começam a se tornar reais, gente, a gente se torna viva, né? Empreendedoras, realizadoras, né? Sementes plantadas que estamos criando aí e se tornando árvores e crescendo e colhendo os frutos. Então, se deixar, eu vou passar a noite falando, porque tem muita coisa boa para falar. E as coisas boas a gente tem que falar também. Porque quando vem as coisas ruins, a gente compartilha, né? Chora, fala, mas as coisas boas são tantas que daria aqui umas 5 videoaulas aí, eu falando, falando e agradecendo. Mas é isso, meninas. Obrigada a vocês, as alunas, a produção, a equipe, ao Gama e a todas que faz com que isso aconteça dessa forma tão bonita e tão parceira, né? Trabalhar com mulheres faz totalmente a diferença, né? E é isso. Obrigada. Ah, querida professora Rafa, são realizando sonhos, né? Quando a gente fala assim sobre uma produção, né? Que hoje a gente está nesse projeto porque existe uma ideia e a gente foi conseguindo juntas aprimorar, mas precisamos todas produzir coisas até chegar aqui onde a gente está agora, né? E aí, quando você percebe que você faz parte disso e você também está produzindo, né? Que é o momento quando eu falo de musicalização, não nos interessa aqui, nesse momento, a gente não vai trabalhar a rigidez técnica, né? Não é sobre isso, tá? A gente vai passar alguns exercícios sobre técnica vocal e tudo mais, mas a rigidez da técnica, ela vai ficar para o momento prático, para a hora da gente fazer os exercícios práticos de teoria, nananã. Mas nesse momento da musicalização, né? Porque são 3 momentos a matéria, né? Então, esse primeiro momento de musicalização, eu vou compartilhar um pouquinho sobre o básico das propriedades sonoras primeiro. Primeiro a gente vai falar de som, tá? E aí eu vou dar algumas pinceladas dessas propriedades básicas que também as professoras já estão falando com vocês, de altura, né, de grave, de médio, de agudo, instrumentos graves, o surdo, instrumentos transientes, né, mais agudos, o ganzá, o repique, né? Você vai lá para as frequências mais altas. Na aula de produção musical, a gente vai ver o espectro das frequências de onde esses sons atuam no nosso ouvido, ok? Então, e na parte de técnica vocal, a gente vai passar alguns elementos, algumas ferramentas para que o nosso canto e o nosso corpo, porque a nossa voz, ela é o nosso corpo, certo? Existe voz sem corpo? Não existe, certo? Existe voz sem corpo? Vamos pensar. Será que existe voz sem corpo? Vou deixar até aqui essa frase para a gente falar um pouco sobre isso. A nossa voz, o sistema fonador, né? Que a professora Renata, quando ela entrar no dia 30, a professora Renata vem dar uma aula, ela entra no PDM e aí vocês vão ver que é uma aula incrível sobre canto, tá? E aí ela vai falar muito sobre o sistema fonador, sobre exercícios que a gente vai poder usar para melhorar a nossa performance na rua, né? Porque o que acontece? O batuque de mulheres, ele toca muito em cortejos, né? Quem já participou de algum, né, já vem do ano passado ou começou esse ano, já sabe. Quem está chegando agora já está começando a entender que o grupo, ele é um grupo que ele atua também em cortejos. Aqui, Karina e Gabriela estão entrando. Em cortejos, né? E isso exige que não é apenas a apresentação em cima do palco. As artistas vão ficar
paradas em cima do palco. Não. E mesmo que fosse uma banda que a pessoa fica parada, ainda assim exige-se uma preparação corporal para aguentar o tranco. Certo? Porque é um trabalho corporal associado que, através do corpo, a gente consegue simplificar a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. Por quê? O movimento da música, o movimento do ritmo, né? Ele traz a repetição. Seja uma repetição sincronizada ou não, né? Ele vai trazer a repetição. E a repetição, ela atua no nosso corpo. As frequências atuam assim, o nosso corpo é 70% água, né? E o que é a frequência? O som, né? São frequências que são propagadas pelo ar. Então é uma coisa realmente física. Quando um som sai da caixa de som e ele chega até os meus ouvidos, é porque tem uma onda sonora saindo da caixa e vindo para os meus ouvidos. Mesma coisa no tambor. Quando você toca o grave do tambor, você imediatamente, aquela vibração vai te pegar totalmente. Não tem como você fugir do som do tambor. Porque o seu corpo não tem como fugir dessas vibrações, entende? Você não tem como se fechar, a menos que você entre num estúdio todo fechado, ou você bote um fone de ouvido que você não ouça, ainda assim você vai sentir. Porque lembra que eu falei que é físico? Você vai sentir no corpo. Se você ficar ao lado de uma caixa de som daquelas de festa, que tudo que é evento, a gente tem lá os subgraves, né? Os subgraves são o quê? Na aula de produção, a gente vai ver lá no espectro. Os subgraves são as frequências mais graves, as frequências de menor valor, né? Dentro do espectro. Nosso ouvido humano, ele capta em perfeitíssimas condições de 20 a 20 mil hertz. Quando eu falo de frequência, eu tô falando em hertz, certo? Não é complicado, tá, gente? Não é complicado. É corpo sentindo vibração, ok? Espectro, frequência, a gente vai falar na outra aula, mas entendam isso, que existe um espectro, certo? Que vai de 20 a 20 mil, e nesse espectro estão todas as frequências que os nossos ouvidos conseguem captar e identificar, certo? As frequências mais graves, que são os instrumentos como o surdo, o bumbo da bateria. As frequências mais agudas, tipo prato de bateria, ela vai estar lá em 13 mil hertz. Mas eu não vou entrar nisso, porque a gente vai mostrar o espectro na semana que vem. Não se preocupem com isso agora. O que eu gostaria que vocês pensassem comigo? O nosso corpo é o nosso instrumento, concordam? O maior instrumento. Independente de eu ter um tambor ou não, eu consigo rapidamente, no meu corpo, sair som, né? Só o fato de eu estar falando já tá show. Já consigo fazer através da minha voz, através do meu sistema fonador, através do meu corpo, da minha caixa torácica. Tudo, absolutamente tudo, influencia, né, no som que vai sair de mim. E quando eu digo som que vai sair de mim, nem é só a voz. Quando eu bato no peito com a mão fechada, batam aí agora, fecha a mão, pega a mão e bate aqui, tum, 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 tum. Isso, bate aqui dentro. Pronto. Cada uma de vocês tem um barulho, certo? Cada uma de nós tem um som próprio. Ele é totalmente nosso. Ninguém vai conseguir. Porque nós não somos iguais. Nós somos todas diferentes. Certo? Por isso, nós também temos sons diferentes. Quando eu bato aqui, a gente pode fazer esse exercício depois, certo? Vocês me mandam, certo? Do celular de vocês. Vou mandar isso para vocês entenderem como é que é o raciocínio. Vocês vão fazer o seguinte, esse exercício, vocês vão fazer com a mão aberta e com a mão fechada aqui no centro, certo? Aqui no centro. Vocês vão fazer isso e vão gravar para mim e vão mandar no meu privado, certo? Eu vou fazer o quê? Vou pegar isso,
e vou colocar no analisador de frequências que a gente tem no programa de gravação e vou ver qual é a frequência de cada peito, cada bumbo de peito. Vamos chamar assim? Bumbo de peito? Cada bumbo aqui a gente vai entender qual é a frequência de cada uma, certo? É um exercício, é uma ideia que me veio agora que eu acho que pode ser legal. Aí, nós vamos falar agora das propriedades sonoras, certo? Que são timbre, intensidade, altura e duração, certo? Vamos anotar. Vou botar aqui no chat pra gente. Timbre, intensidade, altura e duração. O que vocês acham, certo? Alguém levanta a mão e me fala o que seria o timbre dentro das propriedades sonoras. Me ajudem aí? Tem professora? Posso falar? Pode ajudar. Eu estava até falando com as meninas, né, na aula passada, que o timbre, ele é uma identidade sonora, né? Ele é o que determina se o som é agudo, se é grave, se é médio. Então, a gente estava falando sobre os tipos de instrumentos e seus timbres, né? Por exemplo, na ala dos graves, temos os instrumentos surdos. Na ala dos instrumentos mais agudos e estridentes, temos o repique, e por aí vai. Então, o timbre é isso, né? Que nem a voz da gente. Cada pessoa tem um timbre, e esse timbre determina a sua identidade, né? Sonora. Por exemplo, Ana Carolina é uma artista super conhecida por ter minha garganta estranha, um timbre bem grave, né? Original ali, que só ela tem. Porém, apareceu Luana, né, na vida da gente, então já não é mais só ela que tem. Tem Luana também com esse timbre grave. Então é isso, né? O timbre, para mim, nessa perspectiva de música mesmo, musicista, o timbre do violão, que é um instrumento melódico, é diferente do timbre de um instrumento melódico também de corda, mas que é trazido para um lugar mais agudo, que é o violino, e por aí vai. Timbres são identidades sonoras, digamos. Acertei, professora? Identidade. Você falou a palavra que super representa. Então, timbre igual a identidade. Que significa... Tirei 10. Tirou 10. Como diz Gorete, tirei 10. Ai, você é muito engraçada, amigo. Muito bom. Então, meninas, o timbre, ele é a identidade. Então, assim, eu nunca vou ter o timbre da Luana, por exemplo. Entendeu? A Rafa nunca vai ter o timbre da Luana. Sabe por que não? Porque a gente teria que nascer de novo. Porque o nosso corpo, a nossa fisiologia completa é que define o nosso timbre. Então, não é... Como é que a voz é formada? Vou até botar essa outra frase aqui. Como a voz é formada? Depende de tudo, gente. Depende, inclusive... Olha só. Depende da nossa arcada dentária. Depende do tamanho da nossa boca. Se a gente tem desvio de septo ou não. Depende do tamanho da nossa musculatura interna. Depende do nosso tamanho como um todo. Sabe? Então, o timbre realmente é a identidade. É o som que você ouve e você sabe o que é. Certo? Independente de ele estar alto, baixo, grave ou agudo, o timbre, ele é a identidade do som. Então, uma flauta transversal, por exemplo, ela nunca vai ser um surdo. Nunca, em hipótese alguma. Observe a envergadura de uma flauta e observe a envergadura física de um surdo. Rapidamente você percebe que são coisas muito diferentes. Então o som ele precisa ser muito diferente. Ok até aí? Então quais são as propriedades do som? Timbre, intensidade, altura,
e duração. Beleza. Por duração, alguém imagina o que possa ser? O que seria a duração do som? Me ajudem aí. Ajudem as amigas. Se errar, não tem problema. Bora, meninas. O tempo que ele se propaga, a Rafaela disse, ó. Sem Muito ser essa bem. Rafa, outra Rafa. Sei, ué. O tempo que ele se propaga. Tirou Beleza, 10, Rafa. tirou 10. Vou complementar aqui, certo? Para essas aulas, eu estou usando um material que chama de uma matéria da licenciatura em música, que é a que eu estou finalizando, que é percepção, notação e linguagem musical, certo? Então, é uma apostila da licenciatura, e aí eu trago alguns conceitos dela, tá? Bem para música mesmo. Então, nessa apostila ele fala assim, que duração é quanto tempo um som tem, desde o seu ataque até o seu desaparecimento completo. Ok? Significa o quê? Começa a contar na hora que, vamos falar sobre o surdo de novo, tá? Na hora que a baqueta bate na pele, certo? Então, isso a gente chama de ataque. O ataque é o pá, certo? Ou tum. Um ataque lento, por exemplo, é um ataque que vai ser uma coisa mais tum. Um ataque curto vai ser tum. Isso tô falando de ataque, que é a hora que você vai atacar mesmo. Agora, a duração é o quanto tempo esse som vai durar. Aí, cada instrumento tem sua característica, né? Tem instrumentos que tem quando a gente fala assim, tem um ataque muito lento, certo? Ou tem um ataque muito curto, ou tem uma duração muito curta. O repique, por exemplo, vocês viram na aula o que é um repique? Já viram? Né? Quem foi ao vivo pôde ver o repique. O repique, ele tem um ataque muito rápido, pá, pá, taca, taca, pá, pá. Mesmo que você toque ele lentinho, ele ainda assim ele é um som agudo e ele é rápido. A frequência sai rapidinho assim. O surdo, ele tem uma onda bem gordinha. Na aula que vem nós vamos mostrar a onda bem gordinha do surdo. Então, isso faz parte, né, da característica do timbre, a duração. Entendem? Quem é que determina qual é a duração da situação? É o como você vai tocar, né? Como vocês vão ver mais na frente também, o que é a dinâmica, né? E a dinâmica, ela tá totalmente ligada, né, à parte da intensidade, né? Porque o volume que a gente fala, que às vezes a gente usa se é alto ou se é baixo, né? Vamos dizer assim. Esse volume, ele fala da intensidade. Então, quando a gente diz que um som tá alto ou tá baixo, é porque a gente está falando da intensidade. E intensidade está totalmente ligado à nossa dinâmica de como tocar. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa gorda, né? Então eu tenho os braços pesados. E eu, além disso, da minha envergadura ser grande, para uma pessoa de 1,59, eu tenho muita força. Então, eu toco muito forte, certo? A intensidade, ela fala se você tá tocando forte ou se você tá tocando fraco. Lembrem essas palavras. Vou colocar aqui. Intensidade
forte ou fraco. Se o som ele é um som longo ou se ele é um som curto, a gente está falando de duração. Concordam? Sobre identidade, estamos falando de timbre, certo? E sobre a altura, que também faz parte da característica do timbre, estamos falando se é grave ou se é agudo. Na atividade, eu vou colocar esses conceitos, porque aí a gente fixa bem direitinho, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque a música, entrando na parte de teoria básica, né? A música, ela é uma linguagem, certo? Assim como, sei lá, você vai aprender a falar português. Existem regras, concorda? Em qualquer lugar, você vai saber falar. Se a pessoa falar português, você vai se entender, concorda comigo? Isso é básico, né? Independente do sotaque, você vai conseguir chegar num raciocínio, né? E na música é a mesma coisa. Existe uma linguagem específica para a música, certo? Nós vamos, com essas aulas, começar a entender os conceitos que nós falamos quando estamos praticando música, tá? Então, desmistificar essa coisa do grave e agudo, forte e fraco. Se um timbre, como descrever um timbre, certo? Cada timbre é um timbre, o meu é um, da Luana é outro. Então, a minha descrição, a descrição do meu timbre vai ser igual à descrição do timbre da Luana? Não vai, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, o timbre, ele vai falar da identidade, né? Então, a duração vai falar do tempo desse som, do ataque até a finalização total desse som. O som, ele não é só o tum, ele é o tum. E aí a gente vai poder mostrar no programa para vocês o que é esse tum. Isso é uma queda lenta, né? É diferente do repique, né? Tum, o surdo. O repique. Tá, 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 tá. Tum, 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 dum, dum, tum, dum, dum, tum, dum, dum, né? São coisas diferentes. Beleza, meninas? Já deu para dar, assim, uma elucidada nessas nomenclaturas, né? Das propriedades do som. O que vocês acham? Tem alguma dúvida? Contem aí para mim. Não? Sem dúvidas? Beleza. Então, vamos para o próximo passo, certo? Nesse próximo passo, eu queria falar um pouquinho para vocês, certo? Como é que vai ser a nossa parte de produção musical, memória e registro desse ano. Eu estava falando com a professora Rafa agora há pouco e tendo as ideias, né, do festival, porque esse ano a gente está trabalhando com esse intuito de construirmos juntas um festival, né? Então, isso vai ser muito legal. Então, tudo que está sendo feito, tudo que a gente está pensando, de ideias, de tudo mais, tudo vira conteúdo artístico na hora da gente produzir juntas, né? E no início da aula, eu falei sobre produzir, né? Que essa aula de hoje, ela seria um pouco menos técnica e mais aberta em conceitos, em ideias, e principalmente para que a gente entenda que o nosso corpo é um e nós somos diferentes umas das outras. E é isso que torna a coisa mais bonita, né? Porque é mais diverso. Então, por que o nosso coro é tão bonito? Porque temos vozes diferentes. Imagina se todo mundo tivesse a voz igual, ia ficar um uníssono reto, só mais alto, né? Mas não, a gente tem um coro potente. Quando junta todas, é uma energia, né? Você sente a vibração. Quando você tá ali em roda com as mulheres, cantando e tocando, é aí que a magia acontece,
não é mesmo? Beleza, amores? Então, nós vamos trabalhar esse ano para o festival, né? Trazer conceitos para o festival. Tenham isso em mente. O Festival Mulheres Percussão, tá? É um festival que vai acontecer na Zona Norte. Nós queremos muitas mulheres, muitas. Então, já vão assim... Quem você acha do seu círculo que vai gostar de uma programação com oficinas, com apresentações musicais, intercâmbio entre os grupos? Se vocês conhecem algum grupo que tenha mulheres, grupo percussivo ou grupo musical que tenha mulheres, né? E que vocês acham que é legal para compor junto no festival. Nós estamos nesse momento, certo? Iniciando... Né? Já existe uma ideia, mas esse é o momento da troca com vocês, para que a gente entenda o que vem de vocês, para a partir daí fechar uma programação. Vocês vão poder trazer as influências de vocês. A gente quer ouvir o que vocês têm para trazer em relação à música, a mulheres na percussão, e isso nós já estamos fazendo. Através das atividades, né, avaliativas, as atividades de criação, tudo que a gente pede para vocês escreverem, para vocês realizarem composições e tudo mais, é para que a gente entenda o que está dentro desses corações, entendeu? O que está nessas mentes, né? Estamos falando e crescendo juntos. A cada letra que a gente consegue desenvolver no Batuque de Mulheres, cada mulher que traz a sua fala, cada mulher que traz a sua história e compartilha em roda com as outras, seja através da roda mesmo, física, ou seja através de um momento como esse, ou seja através da própria letra das músicas, ou através das suas energias na hora de tocar, na hora de ir para a aula, do comprometimento, né? Não tem problema não estarem todos. Não tem problema, todos temos compromissos e todas entendemos, mas quando estivermos, estarmos completas. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa trajetória, para vocês entenderem como a gente constrói a memória e o registro do projeto juntas. Tá saindo? PUV, Casa Pólen em dia de gravação do Batuque de Mulheres. Mulher venha, segue a percussão. A gente junta vai fazer revolução. Querendo ajuda, é só vir dizer. Liga 80 e a gente vai te socorrer. Você é forte, segue a sua luta. Trabalha firme, o corre da labuta. Mulher, se achegue, olha o que tu faz. Nunca se esqueça, a violência não se faz. E atitude. Eu sou mulher e toco meu batuque. Tenho coragem para lutar. Eu sou mulher e vim pra batucar. Sou resistência, sou do batuque. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores vibra o meu coração. Se o mundo nos oprime, quer calar nossa voz, juntamos as mulheres, pois não estamos sós. Se a violência impera, nos quer paralisadas, saímos pelas ruas pra fazer a madrugada.
bom quando a gente se junta para gravar. Esse videozinho foi da gravação do nosso segundo EP, que foi o Amor, Resistência e Tambor. Ah, eu amo, 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 amo. É bom demais quando a gente se junta para gravar. Vão se preparando, hein? Vai ser babado. Então, o seguinte, agora, para a gente finalizar, a aula de aquecimento corporal e de técnica vocal, de aquecimento vocal, eu vou mandar para vocês o link. Vocês vão receber e vocês vão poder fazer em casa. É bem tranquila, 10 minutinhos para aquecer a voz, para aquecer o corpo para tocadas. Vou mostrar aqui só para vocês verem como é que vai ser essa aula aqui que vocês vão fazer. Eleve os braços para frente do nosso corpo. É bem tranquilo. Existe todo um caminho que o ar faz até a emissão final da voz, né? Que transforma isso em voz. Existe um aparelho fonador que mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que é, mas só para vocês entenderem. Entendeu? Aí vai ter um alongamentozinho. Leva, leva, tensiona, tensiona, tensiona aí. Mais uma vez, sente aqui, os seus braços são a tromba desse elefante, você tá, vai batendo aqui, ó. Essa é a de aquecimento corporal. E aí vai ter a outra, que é essa aqui. Essa daqui. Na aula do programa, então, a gente vai ter sempre esse cuidado da Aquecimento saúde vocal. Isso aqui é um Isso. exercício, ó. Vamos fazendo. Façam aí comigo, ó. Você sorri e dá um beijinho. Sorri, dá um beijinho. Isso aqui, a gente precisa, ao aquecer, né? Essa parte aqui para cantar, a gente precisa alongar a musculatura. Então, fazer careta. Façam aí, façam aí. Isso aqui é muito curador, porque você vai alongando a mandíbula. Isso. Façam isso, isso. É muito bom, tá? Essa coisa aqui, ó. Isso aqui, ó, amor. Isso é muito bom, muito, muito bom. Apareceu? Pronto. O que eu tava fazendo é assim, ó. Beijinho e sorriso. Isso. E a outra coisa é assim, ó. Bota as mãozinhas aqui, ó, na mandíbula e faz. Ah, nossa, isso dá um alívio. Pra quem tem bruxismo, tá? Muito bom. Aí vai ter outros, né? Vai ter o... Isso aí a professora Renata vai fazer horrores com vocês. Vocês vão fazer... toda a parte de... Vão aprender a fazer a parte de aquecimento com ela também. A parte das alturinhas, as escalas para aquecer. Vai ser bem bom. Bem, bem, bem bom. Tá bom? Então, meus amores, queria, assim, nesses últimos momentos, ouvir um pouquinho de vocês. E quem puder falar, Cris, eu tava querendo te ouvir, Cristina, Gari. Como é que foi domingo pra você? Como é que tá sendo? Que eu tô vendo que você tá acompanhando tudo. Conta aí um pouquinho. Boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite. Para mim está sendo assim maravilhoso. Eu acho muito importante a gente se dar a oportunidade de conhecer outras coisas, outras pessoas e conhecer a nós mesmos, né? Eu amo cantar, porém eu sou um fracasso, né? Mas eu percebo que em alguns tons eu me saio até bem. Principalmente quando são música que invoca a ancestralidade, quando que a gente sente na pele a força do que é ser mulher, do que é ser negra, do que a gente passa. Então, eu acho que posso dizer que eu me manifesto, né? Então, está sendo enriquecedor, está sendo maravilhoso, e eu estou cheia de expectativa para 2026.
Ah, Cris, olha, ouvindo você falar, já deu para perceber, seu timbre é muito bonito. A sua voz é muito bonita, viu? Falando, ela tem uma rouquidão, né? A gente chama no canto isso de. É um nome em inglês que é um efeito, né, na voz, que é um drive, que é tipo uma distorçãozinha na voz. É chiquérrimo. Esse que você tem. Cantou lindamente, todos. Sua voz é muito poderosa, viu, minha amiga? Muito poderosa. E, e você entende, Cris, que não tem como eu ter a tua voz e nem tu ter a minha. Entendeu? Porque nós somos muito diferentes e cada voz é uma. Não existe assim a voz bonita, a voz feia. Não existe isso. Existe a voz de cada um, né? E é É, importante, na musicalização, a gente sempre. Um conceito que a gente sempre estuda também é que assim, não existe a coisa do dom, né? Tem pessoas que vão ter mais aptidão para alguma coisa, porque culturalmente já fazia parte da vida delas, a música, enfim, na ancestralidade e tudo mais. Mas a música é treino, é técnica, entende? Eu não quis trazer a técnica para hoje, justamente para a gente entender que a gente pode se manifestar livremente, independente de caixas, porque no fim das contas a técnica vem para a caixa, né? Então ainda não vamos encaixotar esse pensamento, vamos entender primeiro qual é a nossa voz, né? E entender isso, que é pura e simplesmente cantar, né? Cantar. E aí, com essas ferramentas que a gente vai trazer, que a professora Renata também vai trazer, são ferramentas de cuidado da saúde vocal para que, quando tiver uma semana que tiver duas, três apresentações, a gente não fique rouca a ponto de na próxima apresentação não conseguir cantar. Esses pequenos cuidados, entendeu, meninas? Que agora a gente vai precisar observar, tá? O uso do protetor solar, a água, a ingestão de água, muita água sempre, a alimentação. Oi? Falou, Cris? rapidinho, eu assim, que desfoca muito a nossa voz devido à forma de respirar. Às vezes a gente respira na hora de entonar, né? Às vezes eu faço isso, acaba desafinando em alguns momentos, Isso entendeu? mesmo. Respirar errado, né? Vamos dizer assim, respirar errado. Imagine só, o corpo já é uma máquina, certo? Já é uma engrenagem assim que para ele funcionar, menina, tem que estar tudo funcionando. Eu que vou passar agora por uma cirurgia, que tô com um negócio sem estar funcionando direito, e já tô percebendo que o corpo realmente ele é essa máquina, essa engrenagem perfeita. E tudo tem que trabalhar perfeito. Aí você acrescente ao corpo, que já é uma máquina, que já tem sua engrenagem, acrescente o raciocínio de fazer com que esse mesmo corpo ainda cante afinado, no tempo certo e de uma forma que não se machuque, ok? Mas não vamos falar de técnica, certo? Vamos realmente entender filosoficamente o porquê dessas ferramentas, para que a nossa interpretação, para que o nosso cortejo, a nossa tocada se torne cada vez mais sustentável e a gente consiga fazer muitas vezes por aí, tá bom? Alguém mais gostaria de falar sobre a aula? Liliane, tá podendo falar? Ou quem quiser. Estamos num momentinho de escuta agora. Porque está um pouco instável a minha conexão, mas agradecer, tudo lindo, sou grata. Boa noite, beijos, foi tudo lindo, Beijo, maravilhoso. beijos, Beijo. meu amor. Diana, quer falar alguma coisa? Cássia, Marinalva, Gerlano, estamos aí. Oi, só uma observação mesmo que eu reparo na minha vida, quando eu gosto muito de cantar em karaokê, né? Eu saio muito para rolê com esse intuito. Mas já aconteceu bastante de estar lá cantando e chego em casa rouca. Então, assim, eu sei que tem alguma coisa errada na forma que eu canto. Então, vai ser bem interessante entender as técnicas corretas para isso não acontecer. Perfeito, Diana, maravilha.
algumas coisas, certo? Que até a Cris falou também que tem umas que ela consegue cantar melhor e tem outras que ela que fica pior de cantar, né? Lembra que eu falei que existe um espectro das frequências e que cada instrumento tem o seu cantinho, tem a sua identidade e aí por isso ele tá em um lugar, né? Na música, nas notas musicais, digamos assim, existe essas alturas também. O que no espectro é na horizontal, nas notas musicais a gente vai ver de baixo para cima. O que acontece nesse momento, né? O timbre da Cris é mais grave, certo? O seu também, um pouco, tava ouvindo agora. O meu não, o meu é um pouquinho médio agudo. Então, uma música que talvez eu cante bem numa altura tonal, que aí é aquela coisa da frequência que eu falei, a altura tonal que fique confortável para mim, provavelmente não vai ficar para vocês. E na música a gente vai chamar isso de modulação. A gente vai fazer o quê? Vai pegar, né? A gente tem que transpor essa música. O que estaria, sei lá, faria a nota dó e fá, a gente vai ter que subir um tom ou descer um tom, né? Por isso que algumas vezes, deixa eu dar um exemplo aqui que vocês consigam entender bem direitinho. Vocês já ouviram, assim, por muito tempo, sei lá, a Ivete Sangalo cantando alguma música que ela ia lá em cima, ela ia lá, bem agudo. Dali a uns anos, quando você ouve a música ao vivo, ela fazendo ao vivo, você já... Pronto. Axl Rose no Guns N' Roses tocando Sweet Child O' Mine, que é uma banda, depois vocês botam aí. O cara foi perdendo ao longo do tempo a altura, né? A voz dele foi ficando... O que ele conseguia chegar de agudo, ele já não consegue mais. Então, todas as músicas têm que mudar de tom. A banda tem que... O que eles tocavam dó e fá, eles vão tocar agora ré e sol, digamos assim. Entende? Isso acontece com muitos cantores, a Rafaela falou aqui, né? Rafa Brito, quantas vezes a gente já não tá pegando uma música, sei lá, da Ana Carolina, que tem um timbre mais grave, e a gente não consegue nem chegar no grave, nem consegue chegar no agudo. Por quê? Porque é o timbre, pô, o timbre é dela, a gente não tem o mesmo timbre. Fisicamente não vamos conseguir, certo? Então, é por isso, sabe, Diana? Uma das situações pode ser isso. O tom da música não está funcionando para você. Vocês já devem ter ouvido isso. Algum artista cantou fora, assim, cantou estranho, aí o fulano falou: "Ah, não, é que o tom da música não tá funcionando para ela, esse tom não tá bom para ela". É por isso, É verdade. porque a gente pode transpor, entendeu? Para ficar mais confortável a nossa execução e não aconteça isso, Diana, que dá E, uma por rouquidão. exemplo, e a rouquidão também vem muito do lugar da falta do aquecimento vocal antes, Não, né? Ali a gente tava brincando é. também, e vai ter a professora de canto quando chegar que vai fazer os aquecimentos vocais. Eu, por exemplo, quando estava tocando muito em barzinho, um atrás do outro, eu sofria muito quando eu chegava em casa. E tem várias técnicas de cuidado, né? A alimentação influencia. Se você Tudo. comer A chocolate ou ingestão de água, né, café, amiga? a Muita água. água, Mas muita falando maçã tecnicamente, também. realmente, assim, resumindo tecnicamente, essa coisa da altura, do tom, era uma das coisas possíveis, né? Lembra que eu falei que são algumas. Uma era essa. A outra é o que a Rafa trouxe, né? O aquecimento. O vídeo que eu vou mandar para vocês é de aquecimento vocal, alongamento do corpo, e o outro é de aquecimento vocal, justamente para realizar essa preparação para vocês poderem ir cantar e tocar. Então, vocês vão ter aí duas aulinhas, uma de 15 minutos, uma de 11 minutos, para vocês fazerem durante a semana mais de uma vez. Não é uma aula que você vai fazer uma vez e acabou, não. Não, você vai usar como uma ferramenta, né? Porque nós, músicos, nós precisamos estudar, né? O nosso corpo precisa estar, a nossa musculatura precisa estar bem, né? A professora Renata vai mostrar o sistema fonador e vai entender o porquê de aquecer a voz. Por que precisa aquecer para poder sair às alturas certas e não se machucar, né? Então, meus amores, é isso. Foram muitos conceitos, foram muitas coisinhas, né, que a gente viu hoje.
E eu fico bem grata de vocês estarem aqui ao vivo, quem tá podendo. Quem não tá podendo, não tem problema, vai assistir, né? Por último, e para finalizar, tem vários cantores que querem cantar num tom e é perceptível a forçação das cordas vocais, com certeza. Com certeza. E é desconfortável, é ruim, é feio, não funciona. E aí, nós que temos agora essa sabedoria, né, meninas? Vocês vão poder dizer: este tom não está bom para mim. Este tom não está bom. E aí, nós cantores também, o que que nós fazemos? Por vezes, quando a gente não consegue chegar na altura, mas, digamos assim, a música toda vem pá, 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 tô cantando bem. Só que ela tem um agudo. E aquele agudo lá eu não vou conseguir de jeito nenhum. Aí o que que a gente tem que fazer, os cantores? Eles têm que encontrar dentro da harmonia uma nota que funcione. E aí é o truque. Eu faço demais isso. Faço demais. Ao invés de ir lá pra cima, eu vou pro meio. Eu vou pra baixo. Entendeu? Deixa eu ver aqui um exemplo, ó. Que o novo chegue em paz. Que o novo chegue em paz. Ó como é confortável pra mim. Tá vendo? Que o novo chegue em paz. Super confortável, né? Agora eu tenho um outro agudo. Que o novo chegue em paz. Que o novo chegue em paz. Então, eu posso ir para vários lugares. No dia que eu não conseguir chegar lá em cima, eu vou para que o novo chegue em paz. 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 Entendeu? Mas, e ainda digo que isso aqui tá confortável pra mim. Isso aqui é dó e fá, que pra mim é confortável. Pra minha altura, pro meu timbre é confortável. Ah, a professora Renata vai dizer se vocês são soprano. Ixi, ela vai fazer os testes com vocês, vocês vão adorar. Vocês vão ver. Beleza, vou mostrar pra vocês aqui e a gente finaliza só essa coisinha última aqui, que é, ó, só para ficar registrado aqui também na aula, a cronologia da nossa produção, da nossa musicalização como um todo, né? Ela vem das aulas de percussão, né? Com a professora Rafa, aí ela evolui, né? E a gente vem para a parte de memória e registro, então a gente trabalha a composição hoje em dia com vocês, né? E a gente grava coisas para deixarem registradas, videoclipes, EPs, músicas e tal. Então, em 2022, a gente chamou a cantora Cristal para gravar a música Mais Mulheres, né? E compor com a gente, né? Nós fizemos uma parceria com Mais Mulheres na Cultura. Então, a Cristal e a Vitória, que é a outra professora que vai entrar na semana que vem, Vitória de Sante, de produção musical, que faz essas gravações com a gente, elas iniciaram, né, uma guia que eu tinha pedido para a Cristal, de uma faixa. O que a Cristal tinha me mandado era assim: dá licença que eu cheguei, nananana, sou uma ruma de mulher e vim batucar pra vocês, minha voz são mais de 1000, fé, cabeça e coração, manas desse meu Brasil, meu sim é sim, meu não é não. Isso foi o que a Cristal mandou. E aí, no Mais Mulheres da Cultura, elas trabalharam na oficina de produção musical, trabalharam a segunda parte, que é a parte Mais Mulheres na Cultura, entregando o coração, tem amor e tem bravura pra vestir qualquer razão. Não adianta nem tentar, ninguém vai me derrubar. Quando juntar as mulheres, a gente bota pra torar. Aí, beleza, foi no Mais Mulheres, né? A primeira parte foi Cristal, a segunda parte foi Mais Mulheres, a terceira parte a gente fez aqui, desse jeito. Aqui é a parte do eu vou tocando meu tambor, que é pra vida melhorar. Eu vou tocando meu tambor, que é pra vida melhorar. É batuque de mulher, é batuque de mulher. Isso foi composto aqui, numa chamada como essa, né? Foi muito legal. E aí o resultado, né? A gente lançou um EP com a música e com faixas destrinchando a música. Bem legal. O que é um instrumental, o que é só a voz, para vocês verem. Em 2023, a gente gravou o videoclipe e a música Saudade da Preta, composição da professora Rafa, né? Saudando suas ancestrais.
E uma grande reverência, né, a todas as mulheres lavadeiras maravilhosas. E foi lindo unir Preta Soul e Alê com essa faixa tão poderosa, né, que fala desse encontro do rio também com o mar, né, essas forças poderosas das águas que lavam o nosso coração, né? Então é também um orgulho muito grande pra gente. Aí a gente, ó, na praia, mulherada gravando clipe. Então, assim, realmente é uma experiência pra gente estar junto fazendo tudo, né? Aqui um pouquinho do que saiu na imprensa sobre o clipe. Em 2024, a gente lançou o EP e o documentário, aquele documentário que vocês viram na primeira aula, o Amor, Resistência e Tambor. E aqui eu fiz questão de mostrar para vocês como que funciona. Ó. Vocês vão criar, escrever o sentimento de vocês e a gente vai juntas criar músicas, fazer coisas. E depois, olha aqui a carinha de vocês escrevendo as coisas. Olha que beleza. Isso aqui foi. A gente fez uma votação, foram 20, escrevemos 20 no primeiro ano e escolhemos 4 para gravar. E essas foram as mais votadas. E quem votou foram vocês, foram as alunas. No ano passado, a gente fez votação também. Foram 26 faixas que foram escritas, né? Aí depois a gente passa por um outro processo, que é vocês mandarem as intenções musicais por áudio de WhatsApp para mim. E depois a gente produz a música, faz uma votação e vê quais que vão ser produzidas. No ano passado, a gente só ia escolher 4. Fizemos votação. Menina, foi um auê a votação. Foi maravilhoso. Engajou muito. Só que aí a gente conversou e falou, cara, não dá pra gravar só 4. Aí a gente acabou gravando 12 faixas. Olha que riqueza, gente. 12 faixas para vocês apreciarem aí e aprenderem, que são as nossas músicas. Então, resumindo, ó, amo música que fala de força, resistência e ancestralidade. As músicas de vocês são maravilhosas. Nossas não. Nossas que eu digo, de vocês não. As nossas, Rafaela. Nosso grupo. Isso aqui é o Batuque de Mulheres produzindo isso. Isso é que é mais legal, tá? Estou ansiosa para, além de aprender a tocar, conseguir cantar, porque desde pequena fui desencorajada de tão ruim que sou. Nada disso. Se a professora Renata for a mesma daquela oficina do Mais Mulheres, na cultura, ela disse que minha voz é contralto. Ficou registrado na minha cabeça. Legal, Diana, que massa. Pode ser, com certeza. Ô, Rafaela, você aqui não vai ser desencorajada de jeito nenhum, pelo contrário. Se alguém um dia te desencorajar aqui dentro, tá errado. Aqui, esse espaço do Batuque de Mulheres, do GAMI, é o contrário. É pra gente botar pilha nas mulheres para elas fazerem o que elas quiserem, serem o que elas quiserem, tá? E através da música, do tambor, a gente vai simplesmente se curando e curando todas as nossas irmãs à nossa volta, tá bom? Então, meus amores, ó, beijo no coração. Muito obrigada. Foi lindo Vamos fazer a conhecer fotinha, vocês. né? Vamos Abre as fazer a câmeras para fazer a foto. fotinha da aula. Professora Rafa. Vou ajeitar aqui. Tirar a foto. Lá vai, hein? 1, 2, 3. Ai, peraí. Abre as câmeras, Quem meninas. puder abrir, abre. Quem não puder, não tem problema. Porque não aparece A a amizade gente. é a mesma. É mais pra cá, peraí. Ah, tá Saiu ali, sem ó, querer. gente. Olha. Lá vai, hein? 1, 2, 3 e... Mandou as meia. Ih, amores. Viu, meus amores? Muito obrigada. Amei. Essa aula foi mais introdutória. Pra gente falar mesmo o que vai acontecer. Aí semana que vem, ó, vamos tacar conteúdo de produção musical, compor coisas e ser feliz. Beijo. Boa noite, meninas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Arrasou a aula, professora Camila. Ei, Adorei. vão pra... Realizem as atividades, viu? Quem ainda não Saindo daqui, respondeu, aproveita que estão aí online, vão lá responder as atividades. responda. Isso vai contar para o certificado no final, hein? Para vocês tirarem 10.
E passarem no Tchau. Enem. Amo vocês. Cristina, empolgadíssima. Tchau, tchau. Tchau.